É um prazer estar aqui na Rede PUC. Eu sou Joelson Nascimento, sou professor universitário, atualmente faço doutorado em administração na FEA USP e mantenho vínculo com a PUC, porque aqui fiz o mestrado e também participo do núcleo de pesquisa aqui na PUC. Núcleo de Estudo do Futuro. Bom, eu me chamo Regina, eu faço pós-doutorado aqui na PUC em administração, né? Sou do Núcleo de Estudos do Futuro, sou jornalista por formação, fiz doutorado aqui em comunicação e semiótica e estou pesquisando na área de economia de comunhão e empresas dirigidas por valores e o desenvolvimento local sustentável. Então, a gente gostaria de esclarecer um pouco, talvez, o conceito, a ideia principal sobre o que vem a ser a economia de comunhão. Então, primeiramente, para esclarecer esse conceito, a gente precisa lembrar do seu início. A economia de comunhão ela é lançada no Brasil em 1991 pela fundadora do movimento dos focolares, então a senhora Chiara Lubich, que em visita ao nosso país, ela percebe essa grande disparidade social, uma grande concentração de renda e uma pobreza também gritante. E preocupada com a comunidade pertencente ao movimento dos focolares no Brasil e também no mundo, que estava empobrecendo, ela tem a ideia de compartilhar com os empresários, com pessoas que participam também junto com ela, participavam também do movimento dos focolares, essas ideias que dão origem então à economia de comunhão. Quais seriam essas ideias? Primeiro que seria um processo de inclusão social, né, dessas pessoas que estavam à margem ou que não tinham meios para uma sobrevivência com dignidade, né? Então, gerar renda, criar novos empregos, criar novas empresas ou redirecionar empresas já existentes para que fosse possível então esse compartilhar parte desses lucros, né? E como seria essa compartilhação dos lucros? Seria dividido em 3 partes. De forma livre, o empresário dividiria o lucro numa parte para reinvestir na empresa, para que essa empresa se torne autossustentável, perene, competitiva no mercado. Uma segunda parte para investir na formação de jovens, de pessoas, na formação de homens novos, que ela usou essa expressão explicitamente, que vem de origem do próprio Evangelho. E uma terceira parte que seria destinada às pessoas em situação de pobreza, de necessidade, naquele momento pertencentes ainda ao âmbito interno do movimento dos focolares. Então, baseia-se nessas ideias e o início da economia de comunhão. E logo, alguns empresários ficaram fulgurados, né, empolgados com essa proposta de Chiara, mesmo se não sabiam ainda direito como fariam, mas a gente está falando de um intervalo de tempo de 24 anos atrás, né, no Brasil, naquela situação política e econômica que vivíamos, né, mudança de governo, recém-democratizado, né, uma situação bastante delicada em termos de economia, né, abertura para o mercado internacional, né, então, mas os empresários foram motivados a fazerem parte dessa proposta e logo começaram a fazer uma série de direcionamentos para que surgissem empresas, para que outras empresas que já existiam fossem redirecionadas com o intuito de compartilhar os bens e de resolver essa situação de pobreza extrema dessas pessoas, né? Passado todos esses 24 anos, a economia de comunhão que nasce no Brasil, depois também vai se espalhando ao longo do tempo para os outros países onde o movimento também está presente, né? Então a economia de comunhão outros empresários, seja na América do Norte, seja na Europa, né, na Ásia, no continente africano, também vão se associando e assumindo essa proposta da economia de comunhão, né? Então, como eu disse, tem
primordialmente esse caráter inclusivo de dar dignidade para a pessoa, porque não dá para a gente pensar numa sustentabilidade mais ampla sem pensar no tripé, né? Desse tripé da sustentabilidade, que é o social, o ambiental e o econômico. Então, uma empresa de economia de comunhão hoje, ela tem essas três preocupações. Claro que num primeiro momento, talvez ela faça mais a inclusão de uma minoria específica, ou dependendo do setor no qual ela atua, ela pode estar mais envolvida com a parte ambiental, mas sempre com a preocupação de manter a sustentabilidade do próprio negócio, que é a parte econômica, né? Não dá para a gente pensar hoje, até como os desafios do momento atual, com mudanças climáticas, por exemplo, né? Você ser estratégico significa você ser competitivo, mas também não posso destruir. Não posso causar mais pressão ainda, gerar mais gás carbônico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, além de ser competitiva no mercado, ela também tem que pensar na inclusão de pessoas, em gerar renda, em gerar novos empregos e poluir menos, pensar no ciclo do produto, né, do seu início até o seu descarte. Então, tudo isso faz parte, eu creio, que está em perfeita consonância com os desafios e propostas da Laudato Si, né? Quando o Papa Francisco fala para a gente, enfatiza de forma especial que precisa fazer a inclusão, dar dignidade para as pessoas, significa que cada pessoa tem direito a ter terra, trabalho e teto, né? Então, o que para a gente fica muito ilustrativo, né? Quando ele fez esse discurso recentemente na ONU e também no Congresso, né? No qual ele nos convida, enquanto empresários, enquanto cristãos, enquanto pessoas de boa vontade, mesmo que não tenhamos um referencial, né? Mas ele nos convida, nos interpela, né? O que nós vamos fazer para dar mais dignidade, para dar trabalho, para que as pessoas não façam tanta pressão no meio ambiente, cuidem dessa terra, dessa casa comum, né? Então, acho que a economia de comunhão, ela oferece uma oportunidade para inclusão e para diminuir esses impactos que geram e que acabam aumentando as mudanças climáticas, de forma geral. Por exemplo, quando ele falou assim, existe a economia de comunhão surgiu também em outros países, em outros continentes. Na África, que é um dos continentes que a gente considera assim, pobre, não necessariamente. Lá, pelo menos, tem 18 empresas de economia de comunhão, né? O que é significativo, porque a proposta da própria cultura deles é uma cultura coletiva, né? E a economia de comunhão acaba sendo coletivo. Só que o foco dela, ao contrário das empresas, o foco das empresas é o lucro, sim, mas mais do que o lucro é o relacionamento. Então, primeiro, criar sustentabilidade interna também em termos de relacionamentos pessoais, de relacionamento entre chefes e professor, entre chefes e diretores, entre chefes e funcionários, né, subordinados. Por quê? Porque se você não tem um bom relacionamento com o seu chefe ou com a sua diretoria, você dificilmente vai conseguir que outras pessoas se disponham a viver essa proposta, que são propostas baseadas em valores, mas valores que vão além do valor pessoal de cada um, mas o valor coletivo no sentido de igualdade, fraternidade, de solidariedade. E são valores que você não cria nas pessoas se elas não se abrirem a isso. E você só ajuda a criar se você de verdade vivenciar isso. O mais importante dentro da economia de comunhão é você cria esses valores a partir da vida do empresário e não do chão de fábrica. Se o empresário põe em prática, então você consegue fazer, se ele vive isso, que aí é questão dele ele ter os valores e ele acreditar, né? Mas e se ele tem um sócio? O sócio dele automaticamente é levado a acreditar. A solidariedade, a gente costuma dizer que a solidariedade é importante, mas se não existe antes um relacionamento de fraternidade, essa solidariedade não existe. Ela pode até existir, mas ela vai morrer. Ela vai existir naquele momento específico. E se existe a fraternidade, ela vai além, porque ela cria
o que eles chamam de ambiente, um relacionamento familiar. É um movimento mundial, porque o movimento dos focolares ele está espalhado, desenvolvido em mais de 180 países, né? Claro que ao longo desses 24 anos foram nascendo, né, alguns negócios, algumas pessoas se sentiram impulsionadas a participarem dessa proposta, dessa nova economia, né? Dessa proposta de economia de comunhão. Então, foram impulsionadas a abrirem novos negócios ou, como eu disse antes, redirecionar a sua própria empresa que já existia para fazer parte dessa comunhão planetária, né? Por quê? A economia de comunhão nasce em 91, depois nasce no Brasil, por conta da visita da fundadora, né? Aqui em São Paulo, e depois vai nascendo polos empresariais. Nasce o primeiro polo empresarial no Brasil, na cidade de Cotia, a poucos quilômetros da capital São Paulo. Depois nasce um segundo polo na região de Florença, na Itália, próximo do centro do movimento também, e de uma pequena cidadela que lá existe, são as Mariápolis Permanentes, né? Que também estão espalhadas no mundo inteiro, são mais de 30. Cidade, né? De Maria. Né? Então nasce o polo Espartaco em São Paulo, Cotia, o polo Leonello em Florença, Itália, depois nasce um outro polo em Portugal, um outro polo na França, um outro polo na Bélgica, um outro polo, né? Então vão nascendo esses polos empresariais que é a possibilidade de também ser visível para a sociedade que ali existe um grupo de empresas que praticam essa cultura da partilha, que vivem as propostas da economia de comunhão, seja entre elas, como empresas presentes num, digamos, a gente poderia chamar um possível APL, né? Arranjo Produtivo Local, né? Que se assemelharia de forma mais... Né? Então, ou então pode ser um polo completamente de serviços, como é o polo Leonello, não é um polo de indústria, né? Tem vários tipos de serviços diferenciados, tem também um grupo musical, tem uma escola de economia social que funciona junto ao polo Leonello, né? Depois nasce também outras empresas que vão nascendo ao longo do tempo, como por exemplo nas Filipinas, né, o Banco Kabayan, ou em Piracicaba, uma empresa que é redirecionada para viver a comunhão e a partilha, né, que é a empresa FEMAC. Também em Recife nasce um segundo polo no Brasil, né, na região do Recife, a mais ou menos uns 30, 40 quilômetros da capital, que é o Polo Gineta, e ali tem também empresas de pequeno, médio porte, né? Uma realidade que é importante ressaltar é que as empresas de economia de comunhão, elas são hoje aproximadamente 860, presentes no mundo inteiro, que são empresas que participam, né, de forma diferenciada nos seus mercados, estão competindo no mercado, portanto não gozam de nenhum benefício fiscal especial por ser uma empresa de economia de comunhão. Elas concorrem de igual para igual no seu setor, com os outros, com os concorrentes, né? São empresas que atuam em diversos setores, que tem 10 empregados, que tem 50, que tem 200, que tem um pouco mais, mas são empresas, né, muito diversificadas. Esse banco, por exemplo, que eu falei, o Banco Kabayan, que está nas Filipinas, é um banco era um banco rural que nasce para favorecer o microcrédito na região, né? E através do microcrédito empoderar aquelas comunidades, né? Dar melhores condições, também ajudar em certos momentos de catástrofe, né? Como existiu ali na região, mas tem essa proposta enraigada da economia de comunhão no seu agir econômico, no seu agir diário, né, com todos os seus beneficiários, com todos os seus associados. Uma outra característica importante para ressaltar ainda é que
para aderir à economia de comunhão, você pode ser uma pessoa física, você pode ser um estudante, um empresário, um jovem com sonhos, você pode ser uma cooperativa, né, como existe a cooperativa Tassano, né, no norte da Itália, que desenvolve vários tipos de serviços à comunidade, né, uma empresa que também para mim é muito cara, que tive a oportunidade de fazer um trabalho mais próximo quando eles vieram ao Brasil. Eles trabalham na área ambiental, que é a Mandel Associates, né, que é uma empresa específica que ela faz o quê? Ela trabalha para recuperar solo que está em processo de contaminação, né? Então, que está intimamente ligada aos desafios da Laudato Si, aos desafios da sustentabilidade, né? Então, assim, teriam várias outras experiências, várias outras empresas, né? E uma realidade também que nasceu no âmbito ainda dessa rede de empresas ligadas à economia de comunhão foi a possibilidade dos jovens, das pessoas interessadas, a fazerem intercâmbios, né? Então, os empresários de EDC que têm uma possibilidade de estágio colocam a disponibilidade de estágio e as pessoas se aplicam para fazer essas experiências, né, de estágios internacionais. A economia de comunhão ela surge sobretudo para diminuir a discrepância entre ricos e pobres e, vamos assim, na medida do possível, erradicar a extrema pobreza, né? E como se dá isso? Basta dar assistencialismo? Não. Se você der o assistencialismo, a pessoa continua tendo dificuldade, né? Naquele momento ela vai sanar a dificuldade dela. Na economia de comunhão, a proposta é você ajuda essa pessoa a resgatar a dignidade dela, muitas vezes dando primeiro emprego, outras vezes dando formação, outras vezes até ajudando a ter assistência médica, mas o centro não basta também só dar essa formação, tem que ser recíproco. Se não existir a reciprocidade, então não existe a economia de comunhão. Essa reciprocidade é forçada? Não. Mas na medida que esse ajudado, vamos dizer assim, a gente não fala, não é um pobre só, mas é um ajudado, que esse ajudado se sente responsável por aquilo, pela própria vida e que ele se sente valorizado, ele sente que ele pode ajudar outras pessoas. E muitas vezes ele fala assim, agora eu não preciso mais da ajuda de vocês, empresários, porque eu já tenho meu emprego e eu já consigo sustentar minha família. Então eu gostaria de esse dinheiro que seria para mim, ele passa a ser para uma outra pessoa que esteja na mesma situação ou situação ou pior ou semelhante, e ao mesmo tempo você gera essa reciprocidade por parte do ajudado, que se sente não em dívida com quem o ajudou, mas ele se sente protagonista da própria história dele. Isso é o ponto-chave da economia de comunhão. Um aspecto importante, acho que assim, a economia de comunhão ela só tem motivo de existir porque existe o pobre, né? Então, o bom seria que não existisse, né, digamos, né? Então, existe um dos possíveis remédios para a pobreza, para diminuir a pobreza, é a economia de comunhão. Então, o pobre dentro da economia de comunhão, ele não é visto simplesmente como um beneficiado, né? Não é um simples programa de transferência de renda, que tem seu valor no momento, né? Um programa de transferência de renda específico tem seu valor durante um período. Mas, como a Regina disse, essa pessoa ela precisa ser empoderada, ela precisa mudar de patamar, né? Deixar de ser ajudado, beneficiado, para ser construtor da própria independência, da própria autonomia. Então, não só dar o peixe, mas ajudar a pescar e pescar junto, né? Pescar junto muitas das vezes. Então, empoderar essa pessoa, né, via formação profissional, educação, uma melhor saúde, uma casa digna, porque uma casa digna com saneamento básico diminui as doenças, a pessoa vai menos ao hospital, tem mais tempo para trabalhar, aumenta a produtividade, né? Mas, antes de tudo, pela dignidade da pessoa. E elas, né, alçada a esse novo patamar de dignidade, ter essa autonomia, ter a capacidade de autodeterminação, né, de eu posso, eu consigo, eu sou capaz, né, de ajudar, de trabalhar, de desenvolver minha família, né?
Então, acho que a grande sacada da economia de comunhão é justamente isso. Atualmente, cada vez mais se investe em projetos de geração de renda, de formação educacional, né? Então, uma parte daquele valor que vai para ajuda aos necessitados especificamente, ela é subdividida para aqueles necessitados que precisam de um tratamento de urgência de saúde, aqueles necessitados que precisam melhorar o banheiro da casa porque não é digno, aqueles necessitados que precisam fazer um teto novo para casa que perdeu com a enchente, aqueles necessitados que não conseguem estudar porque lhe faltam as condições básicas para que ele possa estudar, aquele jovem, né? Eu recentemente tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que fazem parte desse hall de ajudados, fazendo entrevistas, né? Por conta de pesquisa acadêmica, né? Ou em diálogos em congressos, né? E o que vinha muito forte era: eu recebi durante um período da minha vida e hoje eu posso fazer algo para retornar também, de certa forma, para a EDC, né? Então eu conheci uma jovem que ela estava fazendo um curso já de nível de pós-graduação, quer dizer, ela foi ajudada para fazer a graduação, conseguiu um melhor emprego, né? Conseguiu passar num concurso e depois fazer uma pós-graduação. E também, de certa forma, ela revertia isso para o projeto de Economia de Comunhão, seja compartilhando sua experiência, seja dando a oportunidade para outra pessoa receber aquele valor que ela recebia, né? E também contribuindo até individualmente. E ajuda até na economia, né? Exato. Então, sem dúvida, a proposta, ela de certa forma também se retroalimenta, né? Você cria ao redor, por exemplo, não existia, lá em Cotia, naquela região específica onde está o Polo Espartaco, né? Antes do polo não existia nada ao entorno, eram grandes terrenos vazios. O polo se instalou aos poucos, né? Foram passando os anos, então fez a infraestrutura básica, construiu os galpões, algumas empresas se mudaram para lá justamente para dar esse corpo visível, né, ao projeto, à proposta Economia de Comunhão. E no entorno do polo foram nascendo outras empresas, né, e foi aumentando o impacto positivo ali, né, para aquela comunidade do entorno em geração de emprego, que é uma grande maioria das pessoas que moram, né, que estão atualmente trabalhando nas empresas, moram naquela região. E antes tinham que se locomover muito para conseguir trabalho, né? Então você tem toda uma dinamização, né, da economia local. São empresas que têm grandes recursos, mas elas são empresas que também os empresários dialogam entre si e buscam soluções viáveis entre eles, né? Nessa proposta surgiu uma associação internacional, né, de economia de comunhão, que é a representante civil legal dessas empresas fora, e no Brasil também existe uma empresa chamada, uma associação chamada civil, chamada Associação Nacional para uma Economia de Comunhão, ANPECOM. Só que se a economia de comunhão tem 24 anos, a ANPECOM tem 6. Então ela ainda está muito no começo, né, e isso gera também toda uma proposta de muitas ideias, mas a prática ainda está começando agora. Mas ela é a representante civil dessas empresas e busca a construção de redes entre essa, né, formar uma parcerias, grande rede, né, formar parceria, mas formar rede também entre os empresários. Então são vários os desafios, né, que a gente percebe o quanto a economia de comunhão ela pode contribuir hoje. Ela vem fazendo a sua experiência com todas as dificuldades de participar no mercado, né, da concorrência, das crises econômicas, né? Mas acho que a gente tem que ter essa esperança de acreditar e continuar construindo esse pedaço de mundo onde a gente está, né? Seja na empresa, seja na cooperativa, seja na universidade, na pesquisa. Então eu vejo com muita esperança, apesar da crise, né, essa possibilidade.